Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui com o professor Danilo. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre algumas ferramentas de transmissão de aulas, ou seja, diante dessa premissa de que você vai ministrar aulas online, logicamente você vai ministrar através de alguma via, de alguma plataforma. Então é justamente sobre alguma dessas vias que eu vou comentar brevemente. E na nossa próxima videoaula, ainda nesse módulo, eu vou comentar especificamente sobre uma das ferramentas mais utilizadas e é a que eu particularmente aconselho para você estar utilizando. Mas se a gente for falar de uma maneira geral de ferramentas que estão sendo mais usadas e as ferramentas que são disponíveis para uso didático, vem na cabeça se você for dar uma pesquisada em inúmeras ferramentas. Então, atualmente o pessoal está usando muito o Zoom, tem um Hangouts que é do Google, tá? Que ele é uma ferramenta interessante. Tem o Teams, o Skype, que são ferramentas aí basicamente da Microsoft. Tem o YouTube, como muita gente conhece, muitas transmissões atualmente estão sendo realizadas pelo YouTube. Falando inicialmente dessas alternativas, eu queria deixar alguns pontos a serem discutidos com vocês. Primeiro, a escolha da sua plataforma de ensino, ela não deve se pautar meramente no quesito de você saber lidar com a ferramenta, porque isso vocês vão estudar um pouco aqui, e a questão de habilidade com a ferramenta digital ela vai se desenvolver com o tempo, então isso não é critério de escolha de nenhuma plataforma. Segundo ponto, a ferramenta que você vai usar também não é a não necessariamente precisa ser a ferramenta que todos os docentes estão usando ou que a maioria está usando. Alguma ferramenta pode se adequar mais para você, outra menos, e etc. E aí a gente precisa considerar algumas características. Danilo, que características são essas? Primeira coisa, é necessário você considerar, acima de tudo, claro, a sua acessibilidade à ferramenta. É necessário você considerar o quanto os alunos vão ter que fazer em relação a ações para estarem lidando com essa ferramenta. Por exemplo, algumas ferramentas como o Teams, o Skype, eles necessitam que seja instalado um aplicativo no seu computador, no seu dispositivo que você está usando. Ah, Danilo, mas tem como usar sem um aplicativo? Tem, concordo. Mas ele é mais complicado de usar sem um aplicativo. Acho que vocês vão de concordar comigo. E aí, além dessa questão, desse pré-requisito de que o aluno, a pessoa que vai assistir a sua aula, tem que instalar uma ferramenta na máquina, você tem que considerar que nem todo mundo ele tem uma máquina, tem um computador eficaz para estar instalando programa. Segundo ponto, você tem que considerar, aliás, o terceiro ponto, você tem que considerar a segurança das suas informações e como você vai lidar com os alunos. Como assim? Quando você está, por exemplo, você vai ministrar uma disciplina durante um semestre, pressupõe que você vai estabelecer um padrão de comunicação legal com os alunos. Esse padrão de comunicação ele necessita ter um pouco de formalidade. Nessa formalidade, eu acredito que algumas plataformas, como por exemplo o YouTube, ela não seja eficaz para você estar transmitindo aulas. Primeiro porque as suas aulas elas vão ficar expostas na rede. E às vezes isso não é uma coisa interessante, porque alguém pode copiar sua aula e etc. Ah, Danilo, mas no YouTube tem como eu tornar o vídeo privado. Concordo, o vídeo ele pode se tornar privado. Mas o YouTube é uma ferramenta que é de fácil hackeio. Vídeos que estão lá no privado, eles são facilmente acessíveis. Então não é uma ferramenta segura para estar acessando. Assim como o Zoom também não é uma ferramenta segura. Em relação à transmissão de dados. Danilo, o que você está falando é só por experiência sua? Não. Isso ele já vem, além da minha experiência, de vários relatos que eu já ouvi de vários docentes em relação a essa questão de segurança de dados. Pois bem, e aí, diante de tudo isso, então são ferramentas. Você pode estar utilizando? Pode, isso pode ser um critério seu, mas eu particularmente tenho uma preferência que é o Google Meet, que é justamente o que nós vamos abordar na próxima aula.
Além deles, desses anteriores que foram citados, existe um chamado Blackboard Collaboration, que ele é basicamente um sistema aí que muitos professores, muitas universidades estão utilizando, mas que de maneira prática, assim, ele complica um pouco o acesso do aluno e o padrão de comunicação entre professor e aluno. Então já se verificou várias falhas e etc. Então, assim, diante dessa breve conversa, acho que vocês perceberam que a ferramenta que eu vou recomendar é justamente o Google Meet. Danilo, por que o Google Meet? Você está recebendo algum patrocínio? Não, não estou recebendo nenhum patrocínio do Google. Até queria, né, receber um patrocínio aí legal, mas não está acontecendo. Mas por que que a minha escolha e o que eu vou falar na próxima aula seria o Google Meet? Porque o Google ele lhe oferece uma suíte de pacotes, uma suíte de ferramentas que você pode estar utilizando. E aí essa suíte de ferramentas, que algumas nós vamos ver próxima aula e outras ao longo aí do restante do nosso curso, elas são muito boas para transmitir aulas, para elaborar avaliação, para se comunicar com os alunos, montar umas salas de aulas, né, o famoso Classroom. Então, diante dessas ferramentas, a minha escolha principal seria o Google Meet, que ele é muito eficaz para a questão de transmissão de aulas. Então, vamos ver aqui algumas funções. Mas antes de falar nessas funções, eu gostaria de apresentar uma outra ferramenta que ela vai lhe auxiliar bastante, que ela é bastante acessória dessa questão do Google Meet. Outras ferramentas nós vamos falar lá na parte de avaliação e no restante aí do curso. Mas agora, nesse momento, vamos falar especialmente de duas ferramentas. A primeira delas é a questão do Google Sala de Aula. Então você pode colocar no Google mesmo, Google Sala de Aula. Aqui um Enter. Aí vai aparecer esse primeiro link aqui, que é um produto do Google. Então a gente pode clicar nele. É a questão do gerenciamento de aula. Acesse o Google Sala de Aula. Pois bem, ó, quando vocês acessarem a primeira vez, vocês vão precisar fazer um login com uma conta Google, um Gmail, tá? Basicamente. O Gmail é gratuito, né? Ele tem a versão paga, mas se você for usar é uma grande quantidade de espaço, acima de 15 gigas, mas você tem 15 gigas gratuitamente. Então é uma ferramenta muito legal. Aqui eu vou fazer o login justamente com o e-mail do nosso curso aqui, o cienciascomplicadacurso@gmail.com. Então eu vou clicar aqui em continuar. E aqui nós já estamos no Google Sala de Aula para utilizar as ferramentas, tá, pessoal? Apesar de parecer difícil, ela é uma ferramenta bastante simples. Aqui é basicamente o seu login, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, que ele já está apontando aqui, ó, cria ou participe de sua primeira turma. Então, aqui do lado nós temos o Google Apps. E aqui nós temos várias ferramentas aí que fazem parte do Google, YouTube, o Google Play, o Google Meet, que nós vamos falar daqui a pouco, entre outras aí opções aqui que não fazem parte do nosso curso. Então você pode estar acessando por aqui, por exemplo, o YouTube da sua conta, o Google Meet, etc. E aqui nós temos como criar e participar da nossa primeira turma. Então, se eu clicar aqui nesse mais, vai aparecer duas opções. Ou eu posso participar da turma, que eu vou já falar sobre isso para vocês, ou eu posso criar uma turma. Você, no papel de professor, você vai criar uma turma. Você não vai participar da turma, porque você é o professor, você é o docente. Então você vai criar uma turma. Então aqui ele só dá um termozinho, você pode marcar que leu, continuar, mas leiam, tá, de preferência. E aqui a gente tem como configurar a nossa turma. Eu vou colocar aqui cursos, mas aí você poderia colocar o nome da sua disciplina. Eu vou colocar assim, cursos do Ciência Descomplicada. Qual é a seção? Essas outras opções são opcionais, seção, assunto, sala, tá? Assunto eu vou colocar cursos mesmo. Seção, você pode colocar aqui o seu nome ou aqui na frente, né? Professor Danilo. Você colocaria aí o seu nome. Fechar aqui e vou clicar em criar.
Pronto, olha só. Aqui ele dá algumas orientações, mas essas orientações já vou passar para vocês. Pois bem, note que a gente criou a nossa primeira turma aqui, né, desse e-mail, que é o curso do Ciências Complicadas, professor Danilo Ferreira. E aqui, pessoal, como o próprio nome da ferramenta nos passa, ele é uma sala de aula. Então, nessa sala de aula, nós temos um mural, que é por onde aqui você pode compartilhar com sua turma. Aqui, pessoal, você pode colocar avisos, né, e postar. Você pode colocar avisos. Você pode adicionar algum arquivo do seu Google Drive, algum link, né? Arquivos do seu computador, então você pode colocar um artigo, o seu slide de aula, você pode estar colocando basicamente qualquer tipo de arquivo aqui e está anexando também um vídeo do YouTube. Por que que essa ferramenta é bacana? Porque quando você adicionar os alunos, que isso é o que a gente precisa falar, ó, aqui em notas, eu vou já falar aqui, já falando nessa parte de notas, tá? Vocês vão entender melhor essa parte de notas quando eu for falar lá nos últimos módulos do curso, que a gente vai falar sobre avaliação, que eu vou falar do Google Forms. E aí, quando você faz uma avaliação pelo Google Forms, você tem como importar as notas, e ela já vai ficar com as notas de alguma avaliação, alguma prova que você passar aqui, alguma atividade. Então, isso já lhe ajuda muito. Aqui nós temos as pessoas, então aqui tem os professores, tem somente eu, que é o Ciências Complicadas. Eu posso estar adicionando outros professores. Imagine aí que a sua turma, a sua disciplina, ela é ministrada por 2 ou 3 professores. Então tem como você acrescentar aqui. E os alunos, que você pode acrescentar de uma maneira manual, clicando aqui. E aí você vai basicamente digitar o e-mail do aluno e clicar em convidar. E aí ele vai receber um e-mail, e esse e-mail ele tem que ser Gmail também. E ele vai receber esse e-mail e ele vai aceitar o convite e vai participar da turma. Então isso é um aspecto muito interessante. Ou você pode passar esse código da turma aqui. Por quê? Quando você passa esse código da turma, ó, se eu tiver aqui em turmas, clicar aqui, eu tenho como participar da turma. Se eu clicar em participar da turma, ele diz assim, ó, peça para seu professor o código da turma e eu digite aqui. Qual é o código da turma? Ó, se você entrar aqui, tem lá naquela opção e tem aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele fica bem grande. Então, esse daqui é o código para participar da turma. Então, qualquer pessoa que ela tem um Gmail e que ela tem esse código e clique lá em participar da turma e digitar esse código, ela automaticamente vai estar participando aqui da minha turma. Então, ela nem vai precisar aceitar convite e nem eu vou precisar aceitar nenhum tipo de solicitação, porque a pessoa ela já está com o código. Tudo bem? Aqui nessa guia atividades, ela é muito bacana, porque olha só, nessa guia atividades, se eu clicar aqui em criar, eu tenho como criar várias coisas, tá pessoal? Aqui eu tenho como criar uma atividade com teste, pergunta e material. Então, as abas que são mais utilizadas são atividade com teste, que a gente vai falar lá no Google Formulários, e a parte de atividade. Ó. Se eu clicar aqui em atividade, eu tenho como colocar o título da atividade, instruções, eu tenho como acrescentar algum tipo de arquivo, eu tenho como colocar aqui se a pontuação ela vale, se essa atividade ela vale alguma pontuação é sem nota, e eu tenho como configurar um prazo de entrega para esse aluno. Por que isso é interessante? Porque se você configura um prazo de entrega, após esse prazo, o Google ele ainda deixa o aluno anexar. Só que aí quando ele anexa, você recebe uma mensagem e o aluno também recebe uma mensagem que ele está enviando aquela atividade ou aquela avaliação com atraso. Então isso é uma coisa que serve também para você gerenciar um pouco seus alunos. E aqui no mural, como eu falei, você pode estar digitando aí, colocando diversos materiais. E aí quando você coloca esse material aqui, não precisa você estar avisando os alunos. Porque quando você digita aqui algo, posta, automaticamente os alunos eles já são avisados via e-mail. Então isso é uma vantagem, por exemplo, para você tornar o seu padrão de comunicação com os alunos de uma maneira mais formal, evitar estar usando muito o WhatsApp, porque ele tem uma característica mais informal e, segundo alguns teóricos, isso acaba prejudicando também o processo de ensino. Então, essa ferramenta é uma das primeiras assim que você vai usar para estar organizando os seus alunos. E a segunda é o próprio Google Meet. Se a gente for aqui em Meet, que nós vamos entrar diretamente no Google Meet, eu posso clicar aqui em nova reunião. E aqui você tem como gerar um link da reunião.
iniciar uma reunião instantânea ou programar no Google Agenda. O Google Agenda, assim, não é o objetivo do nosso curso falar sobre isso, mas o Google Agenda é uma ferramenta do Google aí também bastante interessante que você pode agendar alguns eventos, algumas coisas e já deixar programado lá. Então eu posso gerar para compartilhar e iniciar uma reunião instantânea. Então eu posso clicar aqui em iniciar. Aqui ele vai iniciar, ele já vai abrir aqui a questão da câmera. Se você não quiser, você pode estar desligando a câmera. E a questão do microfone, tá? Você pode inicialmente deixar desligado também. E aí você vai clicar em participar. Quando você clicar em participar, vai aparecer logo essa janela aqui, que é esse link aqui, ó, que você vai compartilhar com aquela aula que você vai dar. Tem como, dependendo da ferramenta, se ela é corporativa ou não, já teria como você anexar aqui, mas ela não está disponível para todos os usuários, tá? Ela já tem como você anexar e deixar direto no Google Sala de Aula um link fixo. Mas esse link aqui tem como você compartilhar diariamente aí com seus alunos. Então você copia e simplesmente compartilha lá onde você achar mais necessário. E aqui também tem como você posteriormente vir e fazer o copiar nesse link. Aqui tem como você anexar alguns arquivos para os seus alunos estarem visualizando. E assim, pessoal, é uma ferramenta bastante simples, porque note, aqui eu tenho como apresentar agora, que é apresentar basicamente uma tela. Então imagine que você vai dar aula com slide. Se você simplesmente abre o Google Meet, como eu fiz aqui, os seus alunos eles só vão ver a sua foto ou a sua imagem, se você tiver com a câmera ligada. Se você clicar em compartilhar a tela inteira, toda a sua tela, tudo que você mexer, o aluno também vai ver. Então, se você está dando aula com slide, se você abre o slide aqui, ele vai estar visualizando, tá? Do outro lado. Nessa guia aqui a gente tem como visualizar todos os alunos que estão online. Os alunos e você tem como digitar aqui no chat e interagir, porque como eu disse anteriormente, alguns alunos eles não gostam desse processo de interação, então pode ser interessante você estar utilizando o chat. E aqui tem algumas configurações, não precisa mexer, alterar layout, tá? E também aqui no meu caso não está ativado, mas no de vocês vai estar com certeza que quando vocês abrirem vai ter uma primeira opção aqui que vai ter o nome gravar a tela ou iniciar a gravação. Quando você clica em iniciar a gravação, essa gravação ela vai ser gravado um vídeo de tudo que você falar, de tudo que for digitado, da sua aula basicamente, e o vídeo dessa aula ela vai ser encaminhado via Google Drive. O Google Drive que é mais uma ferramenta aí de armazenamento de arquivos. Você pode armazenar 15 gigas de qualquer tipo de material gratuitamente. Então essa aula ela vai diretamente para o Google Drive. E aí essa aula você pode estar compartilhando com seus alunos. Caso algum aluno não consiga, por exemplo, assistir uma aula ao vivo, então ele vai conseguir assistir o vídeo posteriormente. Então, essa, pessoal, o Google Meet é assim, a ferramenta mais utilizada e é a ferramenta mais completa, essas ferramentas do Google, né, do Google Educacional, no intuito de estar auxiliando o professor a ministrar suas aulas. Então, particularmente, é a ferramenta que eu recomendo de você estar utilizando. Tá ok? Mais detalhes, o Google ele tem um próprio manual, né, de auxílio aí para o Google Sala de Aula, Google Meet, que vocês podem estar consultando, mas eu acredito que com essas dicas e recomendações vocês conseguem trabalhar de uma maneira legal com a turma de vocês, tá ok, pessoal? Então, essa aula por hoje é só. No próximo módulo nós vamos falar um pouco sobre a edição dessas aulas e a gravação, caso você decida usar algum outro tipo de ferramenta. Um forte abraço e até o nosso próximo módulo.